O Rubem Alves, ele ficou conhecido no final da sua vida como escritor, como cronista, principalmente, mas também ele desenvolveu muitas outras atividades. Ele foi um pastor evangélico, também foi psicanalista, professor universitário, e como pastor, como também boa parte dos padres, principalmente na Igreja Católica, é muito forte a tradição dos sacerdotes estudarem filosofia e teologia. Geralmente se faz 2 graduações, né, uma em filosofia e outra em teologia, e assim foi o caso do Rubem Alves, que chegou a ser pastor e também foi professor de filosofia. E essas são as grandes fontes, né, da literatura do Rubem Alves: a teologia, a filosofia e a psicanálise. Ele também foi psicanalista ao final da sua vida. E logo na epígrafe desse livro, O Retorno Eterno, nós vemos essas três linhas, né, de influência originais do Rubem Alves, com uma citação do Eclesiastes 1.9, onde se diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Ele também coloca uma citação do Nietzsche, onde ele fala: eis o momento. Começando nesta porta, um longo e eterno caminho mergulha no passado. Atrás de nós está uma eternidade. Não será a verdade que todos os que podem andar têm de já ter percorrido este caminho? E uma terceira citação é do Eliot, que diz assim: e o fim de vossa viagem será chegar ao lugar de onde partimos e conhecê-lo então pela primeira vez. Então, quer dizer, a literatura, teologia e filosofia, né? 3 influências originais do Rubem Alves, e não está na epígrafe, mas uma 4ª influência é o campo psi, é a psicanálise, que nós vemos ao longo de várias dessas crônicas desse livro, O Retorno Eterno. Eu já havia lido vários outros textos, outras crônicas, livros do Rubem Alves, mas realmente essa seleção, esse livro, me pareceu o melhor de todos. Embora tenha alguns textos aqui que sejam da juventude, mas a impressão que fica dessa edição, essa edição que eu tenho em mãos aqui, ela foi publicada em 1997, e já tinha 9 edições. Então, em 2022, eu imagino que ela deve estar já com 30 edições, esse livro. E realmente é um livro muito bom, que vale a pena ser lido. Ele tem essas 4 influências: a psicanálise, a teologia, a filosofia e a literatura. Mas em nenhum momento, por mais que o Rubem Alves tenha sido um professor universitário, em nenhum momento você tem um tom acadêmico. Ao contrário, o Rubem Alves consegue misturar essas 4 fontes, mesmo quando ele cita teorias, conceitos, autores, ele consegue misturar isso de uma forma muito simples, de uma forma muito palatável. Eu diria que o Rubem Alves, ele cumpriu nas últimas décadas da sua vida uma função que hoje os palestrantes motivacionais que usam a filosofia como recurso, eles cumprem, né? Figuras que usam a filosofia ou as ciências sociais, figuras como o Clóvis de Barros Filho, o Leandro Carnal, o Sérgio Cortella. Então, essa função que esses professores, que esses palestrantes desenvolvem hoje, o Rubem Alves desenvolveu durante muitos anos, mas de uma forma, eu diria, mais espontânea, de uma forma mais... eu ousaria até dizer o termo muito perigoso, de uma forma natural. Né? Então, assim, é como se realmente essa fosse a forma dele se expressar. Não era uma apresentação. Ele conseguia se comunicar de uma forma muito simples, de uma forma muito cotidiana, ainda que amparado com a psicanálise, com a filosofia, com a teologia, com a literatura. Né?
E bem, eu não faço a mínima ideia o sentido exato que o Rubem Alves quis dar ao título desse seu livro, O Retorno Eterno, mas eu acredito que pelas crônicas que aqui estão e pelo próprio título, e principalmente por essas epígrafes, né, por essas citações que eu citei no início, me parece que o Rubem Alves está meio que querendo dizer que há algumas questões que são essenciais, que seriam quase que universais, e que essas sempre retornam, algumas situações, algumas perguntas, como as grandes perguntas da filosofia, aliás, o que é a vida, o que é o homem, o que é o belo, o que é a justiça, o que é a coragem, então o que é o certo e errado. Então, é como se esse retorno fizesse referência a isso, as questões, as perguntas que sempre retornam. E o terno, que ao mesmo tempo se juntar fica eterno, né? Eterno retorno. Então, esse terno também faz referência à ternura do poeta, que de forma muito suave, muito delicada, ele percebe no cotidiano essas questões. É também talvez uma referência ao próprio ato filosófico de deslocar o olhar, de olhar por outro ponto de vista e ir além do senso comum. Então acho que todos esses elementos estão contidos nesse título, O Retorno Eterno, Crônicas de Rubem Alves. E aqui é interessante porque não são crônicas como geralmente nós vemos no sentido de histórias do dia a dia. Ao contrário, aqui há mais histórias de todos os dias. Então ele meio que subverte o gênero crônica no sentido de que são histórias que não perdem a atualidade. Né? Então, nesse sentido, sairia até propriamente do gênero crônica. Né? Mas certamente está nesse gênero, são crônicas, mas crônicas existenciais. São crônicas no sentido em que ele pega episódios do cotidiano, sendo que geralmente esses episódios são pensamentos, lembranças, sentimentos, emoções, e a partir desses episódios, a partir desse tempo específico, desse momento, desse aqui e agora, ele traça as suas reminiscências, ele desenvolve a sua história. Então, um livro que realmente vale a pena ser lido e responde muito a pergunta que eu coloquei aqui no título, o que é que fica? Né? Então ele divide o livro em 4 partes, a primeira sobre o amor, a segunda sobre a sabedoria, a terceira sobre os golpes da vida, a quarta sobre o riso e a alegria. Então essas são as 4, vamos dizer, dimensões que ficam, que retornam de tempos em tempos às nossas vidas.